Não me
possa assim, ricamente, abençoar mais e mais, não só a administração, não só a mesa presbiteral, não só o conselho local da igreja de Vinhedo, mas que o Senhor possa multiplicar a bênção sobre aquele lugar, sobre aquela igreja e sobre todos aqueles que comportam aquela igreja. Que a bênção do Senhor esteja ali para todo o sempre. E embasado nisso, nós iremos louvar o Senhor com grupo de louvor. Permaneça de pé, vamos adorar a Deus por tudo que Ele encaminhou, por todo o seu caminho, o Senhor cuidou de nós. Amém? Louvamos o Senhor. Eu costumo dizer que nós só louvamos a Deus se nós conhecemos quem Deus é. Porque se Deus se revelou a nós, e nós vimos a sua glória, nós vimos o Deus magnífico a qual nós servimos, não existe outra reação do ser humano a não ser, primeiramente, se espantar, depois, reconhecer o quão miseráveis nós somos diante deste Deus glorioso, e depois nos prostrarmos ante os seus pés em adoração, em admiração pela majestade da sua glória. A Ele seja a glória, o louvor
cultuar a Deus juntos em comunhão, nós não viemos aqui para uma apresentação, para nada disso. Nós viemos para que todos juntos possamos louvar ao nosso Deus, aquele que vive e reina para sempre, Deus vivo, e que não está apenas sentado no seu trono e assistindo a história das nossas vidas, como quem assiste um filme, aperta o play e deixa o filme correr. Não, Ele é o autor da nossa história, Ele é o consumador de tudo que existe, Ele age nas nossas vidas, Ele nos sustenta e dá providência, é um Deus que cuida dos seus. Então por isso nós devemos honra, louvor e glórias ao nome do Senhor.
versículo de número 15 até o versículo de número 23. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15 até o versículo de número 23. Todos acharam? Ok? Está escrito na santa palavra do Senhor Deus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, baixe sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, te louvamos por esse novo espaço de culto. Te louvamos, Senhor, porque aprouve ao Senhor dar a esta igreja um novo local para, reunidos como corpo de Cristo, bendizê-lo, exaltá-lo, render-te honras, glórias e louvores. Nós te agradecemos, porque a tua destra fiel tem sustentado a estes irmãos. Nós também queremos te agradecer, porque temos a liberdade de abrir a sua palavra e de ler a sua palavra e de pregar a sua palavra. Neste lugar que o Senhor preparou, somos livres, graças ao bom Deus, para proclamar o evangelho da salvação. Então, ó Deus, se o Senhor separou esse lugar, e se o Senhor nos deu toda a liberdade para falarmos da sua palavra, a minha oração nessa manhã é que eu não venha atrapalhar a esse seu santo propósito. Pelo contrário, rogo ao Senhor que o Senhor me tome em suas mãos e que me use para a glória do seu nome, a fim de entendermos quem é o seu Filho, o que ele fez por nós e qual é a resposta que nós devemos dar a essa ação do Senhor Deus por intermédio do seu Filho. Usa-me então, Senhor, para falar com o seu povo, para que o seu nome seja glorificado, para a alegria dos homens. Peço todas essas coisas em nome de Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador. Amém. Nós temos a nítida compreensão da finitude da vida humana. Nós olhamos para a nossa realidade e sabemos que estamos presos no tempo e no espaço.
Sabemos que temos dia e hora para nascer e temos dia e hora para morrer. Ao olhar para a nossa natureza, temos absoluta certeza que estamos encerrados numa geografia em específico. Temos tempo de vida e temos local para viver. Nascemos num determinado local, viveremos grande parte da nossa vida nesse local ou mudaremos, mas não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Duas realidades humanas são percebidas, basta olhar na janela do tempo. A primeira realidade é que o homem não vive eternamente, e a segunda realidade é que o homem não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esta é a nossa natureza. Como criaturas de Deus, como presos na matéria, como presos no tempo e no espaço, não podemos perpassar, não podemos romper, não podemos rasgar essas leis que estão sobre nós. Dito essas coisas, pensemos na figura humana do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nasceu na plenitude do tempo, nasceu de mulher, como diz Gálatas 4:4, nasceu preso numa determinada época, nasceu preso no tempo e no espaço, nasceu na data prevista, morreu na data determinada, e como homem, Jesus Cristo também estava limitado ao tempo e ao espaço. Jesus Cristo não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, e Jesus Cristo não podia fazer nada além do que sua matéria o permitisse. Isto é, ele não poderia voar, ele não poderia atravessar paredes, ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque como homem, Jesus Cristo está preso no corpo de homem. João nos diz que ele foi apalpado como homem. A sua carne era real, a sua matéria era física, a sua humanidade era perfeita. Nós somos homens presos no tempo e no espaço. Jesus Cristo, homem, também esteve preso no tempo e no espaço. Mas a Bíblia nos diz que além de ser totalmente humano, totalmente homem, 100% homem, Jesus Cristo também é totalmente Deus. Jesus Cristo também é 100% Deus. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. O que eu quero trazer para vocês nesta manhã, as características desta outra natureza do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade, e a segunda pessoa da Trindade possui duas naturezas. A humana é igual à nossa, percebida na experiência humana, visível, real de cada um de nós. A divina é revelada, a divina é supra-humana, é além da nossa capacidade. E eu pretendo fazer isso em 4 movimentos a partir do versículo de número 15. Vamos ver quem Jesus é, de fato, quem Ele é e o que se encerra nele também. Versículo 15 diz: este é a imagem do Deus invisível. A primeira coisa que o texto diz claramente é que Jesus Cristo é o reflexo perfeito. Jesus Cristo é a pintura clara. Jesus Cristo é a evidência material do Deus invisível. Deus é Espírito, nos diz as Escrituras. Deus não pode ser visto, nos diz as Escrituras. Moisés, querendo ver a Deus, ouve do Senhor Deus que ele viria um resquício da sua bondade, porque ninguém jamais viu a Deus e permaneceu vivo. Mas o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo é a imagem desse Deus que ninguém pode ver.
Ele não é um rascunho mal feito deste Deus, Ele não é uma reprodução desse Deus, Ele é a exata, perfeita, clara, nítida representação visível do Deus invisível. É óbvio que isto é provado nas Escrituras pelas próprias falas do Senhor Jesus, porque Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Quando os discípulos, ávidos para ter uma experiência mística, para ter uma experiência extrasensorial, acima da nossa matéria e das nossas faculdades humanas, olharam para o Senhor Jesus e falaram: mostra-nos o Pai. E o texto nas suas entrelinhas talvez traga até um sorriso, porque Jesus disse: ó nécios, estou há tanto tempo convosco, e como pedes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo é 100% homem, sim, sem dúvida, mas Jesus Cristo é 100% Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Se não bastasse isso, o versículo de número 15 nos dá outra característica: Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Aqui nós devemos parar e pensar um pouquinho. Primogênito não significa que ele é o primeiro ser criado. Nós entendemos a palavra primogênito como o filho mais velho, como o primeiro que foi feito. É claro que na nossa cultura isso não é tão importante, nem a palavra primogênito é utilizada no cotidiano. São poucos os pais que apresentam: esses são meus filhos e esse é o meu primogênito. Não é uma palavra utilizada, não é uma palavra comum, apesar que alguns fazem questão disso, mas tudo bem. Mas a percepção que nós temos da palavra primogênito está atrelada ao primeiro que foi feito. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está nos dizendo que ele tem a proeminência sobre toda a criação. Jesus Cristo não é o primeiro ser criado. O credo atanasiano, um credo da história da igreja, diz que ele foi eternamente gerado. Antes das eras, Jesus Cristo existia. Para não citar apenas a história, e nós não ficarmos com uma impressão de que os homens disseram isso, cito o texto bíblico: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele existe antes de todas as coisas. Então o texto está nos dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, e Cristo é o Criador, o primeiro que tem direito sobre todas as criaturas. Ele mostra-nos Deus, e Ele tem poder sobre tudo que existe, feito pelas mãos de Deus. Ele nos revela quem Deus é, e Ele tem autoridade sobre aquilo que Deus fez. E por que Ele tem essa autoridade? Versículo de número 16 nos diz: pois nele, em Cristo, esse nele quer dizer através dele, por meio dele, por meio da sua primogenitura, por meio da sua excelsa posição, por ele foram criadas todas as coisas. E aqui todas as coisas são todas as coisas mesmo, todas as coisas nos céus e sobre a terra, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, todas as coisas, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, todas as coisas, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem Cristo é? A imagem do Deus invisível. Quem ele é? O detentor de toda a criação. Qual é o seu poder infinito? Nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra.
Pensemos na variedade de peixes do mar. Pensemos na variedade de insetos na mata. Pensemos na variedade de aves no céu. Pensemos na variedade e na multiplicidade de estrelas no firmamento. Pensemos no poder do astro-rei e no poder do luminar da noite. Pensemos na quantidade de bactérias existentes na natureza. Pensemos em todas as coisas criadas, na quantidade de seres humanos criados. Pensemos na variedade de animais mamíferos. Pensemos nos répteis. Pensemos em cada vida que neste exato momento está eclodindo em alguma parte do globo. Pensemos naquilo que nós não conseguimos ver. Pensemos nas miríades angelicais. Pensemos nos milhares e milhares e milhões de anjos que neste exato momento cantam no céu. Pensemos nas coisas que a nossa capacidade não é capaz de enxergar. Pensemos nas coisas que a nossa imaginação não é capaz de prescrutar. Pensemos em tudo isso. Divaga um pouco na sua mente. Tente enxergar tudo que existe. Tente enxergar as coisas que você sabe por meio do seu conhecimento. Tente enxergar as coisas que você sabe por meio da sua experiência. Tente enxergar as coisas que você sabe por meio da sua imaginação e por meio da sua fantasia. Todas elas encerradas num só pensamento. Ainda assim não seriam capazes de chegar a 1/1000 de tudo aquilo que Deus fez. De tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Das coisas visíveis, das invisíveis. Quando nós olhamos para a realidade política, econômica, financeira do Brasil e do mundo, o texto nos diz que Ele criou tronos, que Ele criou soberanias e que Ele criou principados, que Ele criou potestades. Todos os poderes visíveis e invisíveis foram criados por Ele. Mas o texto não está falando aqui desses poderes militares, desses poderes bélicos, desses poderes políticos, econômicos, financeiros. O texto está nos dizendo de seres angelicais poderosos. Pense comigo um pouco. Qual é o poder que um anjo tem comparado a um homem? O homem não é nada, o homem é pequeno, o homem é um cisco na imensidão do universo. O homem é uma pequena vírgula em meio à imensidão de palavras que compõem e escrevem a história. Anjos são poderosos. Anjos são seres que conseguem estar diante do Senhor Deus. Anjos são aqueles que têm poderes que nós não imaginamos. Mas o texto nos diz que todos esses anjos poderosos foram criados por Ele. Foram criados para Ele e estão debaixo da sua autoridade. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que tem direito da criação. Ele criou todas as coisas visíveis. Ele criou todas as coisas invisíveis. Ele criou todo tipo de autoridade, as terrenais e as espirituais, e Ele domina sobre todas elas. Se não bastasse Ele ser o Rei de todas as coisas, diz que tudo isso foi criado por meio dEle e para Ele. Quando Deus cria o mundo, e nós pensamos de forma muito mesquinha e muito egoísta, nós achamos que Deus criou a variedade de sabores, de cheiros, de odores, a variedade de frutas. Eu sou péssimo para comer fruta, eu não como fruta, preciso aprender a comer fruta. Mas tem pessoas, alguns de vocês, que começam já a pensar nas frutas que gostam, das cores, dos cheiros. Quando nós pensamos isso, nós imaginamos que Deus criou essas coisas para nós. Não foram criadas para nós, foram criadas para Ele. Toda a criação é dEle, foi criada por meio dEle e foi criada para a glória dEle. Nem sequer uma só formiga foi criada com outro propósito a não ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. As coisas foram criadas para Ele, as coisas foram feitas para a glória dEle.
E é óbvio que quando nós nos deliciamos nas coisas criadas para Ele, nós percebemos a grandeza e o amor dEle, porque até sendo feita para Ele, nos traz alegria. Mesmo a manga, que é a única fruta que eu gosto de verdade, manga, tirando as outras eu não como nenhuma, manga, mesmo a manga que é deliciosa, foi criada para a glória de Deus, e eu percebo que Deus é glorificado no sabor maravilhoso que a fruta tem. Percebe bem quem Ele é. O que eu quero aqui não é dar os pormenores, eu quero te mostrar um quadro amplo. Quem Ele é? Ele é a imagem de Deus. Ele tem direito sobre todas as coisas. Ele criou as coisas que a gente nem imagina que existe. Tudo que existe, até as coisas desconhecidas e as conhecidas, foram feitas para Ele. Versículo 17 diz algo incrível. Por que tudo foi feito para Ele? Porque Ele é antes de todas as coisas. Antes do mundo existir, Ele era. É óbvio que isso é claro. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou antes de tudo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Nele está presente o início e o fim. Ele é antes de todas as coisas. Imagine um pouco essa cena. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, existindo antes das eras. Cristo Jesus existindo antes de tudo. Todas as coisas sendo feitas a partir dele. Todas as coisas sendo produzidas a partir da sua presença. Todas essas coisas, ao serem produzidas, ao mesmo tempo que eram feitas, voltavam-se para Cristo, dando honras, dando glórias, louvando o Senhor Deus, sendo feitas nele e para Ele, Ele recebendo toda a adoração. E por fim, o texto nos diz que, como um maestro cuja batuta nunca caiu, nele tudo subsiste. Se de fato o cosmos gira, se de fato velocidades inimagináveis estão sendo vividas e vivenciadas por nós, a ciência moderna diz que nós estamos numa bola, e esta bola está girando a 1660 km por hora, e essa bola está girando em meio a outras 8 ou 9, e essas 9 bolas estão girando a velocidades inimagináveis em torno de um astro só que governa essa nossa dimensão ou essa nossa galáxia, e nenhum deles escapa um só milímetro do seu percurso, porque é um maestro cuja batuta não cai da sua mão, e nela todas as coisas estão sendo governadas. Quem Jesus é? Ele é a imagem de Deus. Quem Ele é? Ele é o primeiro de todas as coisas. Quem de fato Ele é? Me conte mais. Ele é o Criador de tudo. Todas as coisas existem a partir dEle. Eu quero saber mais. Todas as coisas que existem são para Ele. Me dá mais algum detalhe. Ele governa tudo. É como se os colossenses dissessem: fale mais, e Paulo diz: basta, Ele governa o universo. O Deus que você serve é humano, sim, em Cristo Jesus, para sentir a tua dor, para experimentar a sua miséria, para degustar das suas limitações, mas ao mesmo tempo Ele é Deus e totalmente Deus. Nele estão encerradas todas as coisas, nele estão descansadas tudo o que existe. O que esse Deus fez? O versículo de número 18 diz até o versículo 20 o que Ele fez. Ele é o Criador e Ele é o Redentor da sua criação. Versículo 18 começa dizendo que Ele é a cabeça do corpo da igreja, e isto é nítido, porque se Ele é o primogênito da criação, é óbvio que Ele seria o primogênito da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa,
a igreja não é presbiteriana, a igreja é de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que governa e dirige a igreja. Percebe que Ele, este que fez todas as coisas, este poder que fez todas as coisas, é o mesmo poder que está governando a igreja. Aqui vale pelo menos algumas reflexões. Quando as coisas não andarem bem, e é óbvio que em algum momento elas não vão andar bem, é uma reunião de homens, e alguém já disse uma das frases mais sábias da humanidade, que errar é humano, isto é, todo homem falha. Então em algum momento da história falharemos, em algum momento da história as coisas não ocorrerão como nós imaginamos, em algum momento da história as coisas não andarão do jeito previsto, e pode ser que em algum momento da história nós estejamos tão desesperançados, tão desesperançosos, que cheguemos a pensar até que a igreja é uma instituição humana. Mas saiba, irmão querido, até mesmo quando as coisas parecem uma balbúrdia, até mesmo quando as coisas estão chacoalhadas ou peneiradas, até mesmo quando as coisas invertem os seus papéis, e as pernas ficam para o ar, e as mãos ficam aos pés. Alguém já disse que quando... alguém não, vou melhorar isso. Minha mãe já disse que quando eu erro eu meto os pés pelas mãos. Quando as coisas ficarem assim, parecendo que metemos os pés pelas mãos na igreja, saiba que Ele é o cabeça da igreja. Ele continua governando. O poder de imagem de Deus, o poder de criação de Deus, o poder de governo de Deus, o poder de ter todas as coisas para Deus, o poder de Cristo é o mesmo poder que dirige a igreja. Ele é o cabeça do corpo. E se Ele dirige a igreja, mesmo quando nós não estamos enxergando a realidade ou enxergamos a sua direção, isso deveria nos ensinar que por Ele ser o cabeça da igreja, nós devemos estar submissos e subalternos a Ele. Explico. Quando nós olhamos a metáfora do casamento, a metáfora do casamento é a nítida representação de Deus e de Cristo e da igreja. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como a igreja é submissa a Cristo. E esta é a descrição, esta é a ordenança do apóstolo Paulo aos casais. Na igreja, homens e mulheres devem se submeter voluntariamente ao cabeça. Assim como nós, homens, requeremos nos nossos lares submissão das nossas esposas à nossa missão maior, que é dirigi-las em direção a Deus, da mesma forma, homens dentro da igreja devem ser submissos ao cabeça que é Cristo. E não só homens, homens e mulheres. Ele é o cabeça da igreja. Quando tudo der errado, saiba que Ele está no controle. Quando as coisas estiverem fora de ordem, se submeta à sua autoridade. E se não bastasse Ele ser o cabeça da igreja, o texto nos diz que Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Que incrível esse texto! Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas existem por Ele e para Ele. Ele governa todas as coisas. Mas na sua obra Ele decidiu redimir a igreja, dirigindo a igreja. E neste ato de direção da igreja, Ele precisava dar o exemplo. E Ele, ao dar o exemplo, morre em favor da igreja. Por isso que eu volto a dizer que a grande ilustração da união de Cristo e da igreja é o casamento. O casamento é a metáfora da igreja. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, isto é, morrendo sacrificialmente por elas. É exatamente isso.
deem um exemplo, façam por elas aquilo que elas não poderão fazer, se submetam à sua missão, a morrer e amar até as últimas circunstâncias. Ele morre, ele é o cabeça da igreja e morre em favor da igreja, se entrega em favor da igreja. Pensa comigo um pouco do que isso significa. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que governa sobre anjos, sobre tronos que nós não sabemos o tamanho, o Deus que dirige o cosmos pela palavra do seu poder, decide se encarnar e vir como homem, como eu e você. Volta na minha ideia principal: limitado no tempo e no espaço, limitado numa geografia, tendo data para nascer e data para morrer, e como homem, ele morre em favor de outros homens. Ele não apenas se esvai, ele não apenas se reduz, ele não apenas se derrete, mas ao se derreter, ele dá o exemplo cabal. Ele morre em favor da igreja, ele se entrega em favor da igreja, ele experimenta as agruras da vida e as agruras do sofrimento, ele experimenta a tumba, ele experimenta a cova, e é óbvio, ele não foi enterrado, ele foi colocado numa caverna, mas a experiência da morte ele experimentou, ele experimenta o descer ao seio da terra. Ele não apenas dirige a igreja, ele é o exemplo da igreja. Ele não apenas é o exemplo da igreja, mas ele é o primeiro daquilo que a igreja um dia será. Versículo de número 18 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o primeiro ressurreto, Jesus é o primeiro que ressuscitou. E talvez você diga: pastor, não, no Antigo Testamento tem gente que ressuscitou. Lógico que tem, eu conheço a Bíblia, tem textos de pessoas que ressuscitaram, haja vista os profetas do passado, haja vista o próprio profeta Elias. Talvez você esteja pensando: Jesus não é o primeiro, o texto errou. Todos aqueles que ressuscitaram antes do Senhor Jesus voltaram a morrer depois de um tempo. Todos aqueles que ressuscitaram em meio ao ministério do Senhor Jesus, e nós temos uma menina, nós temos um homem, Lázaro sai para fora, Tabita come, a filha de Dorcas, e por aí vai, nós temos vários relatos. Todos esses voltaram a morrer. Até se depois de Cristo alguém ressuscitou dentre os mortos, este alguém também voltou a morrer. Só houve um que ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre. Só há um que ressuscitou dos mortos e neste exato momento vivo está, em carne à destra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas é o cabeça da igreja, o exemplo da igreja, mas ele é o primeiro da igreja. Ele é aquilo que a igreja foi e ele é aquilo que a igreja será. A igreja é formada por homens e mulheres que morrem, a igreja será formada por homens e mulheres que ressuscitaram. Ele é o cabeça, ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro que ressuscitou, porque se ele é antes de todas as coisas, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 18, ele em tudo tem a primazia. Quem é o primeiro da festa? Jesus. Quem é o primeiro a ser adorado? Jesus. Quem é o primeiro a morrer? Jesus. Quem é o primeiro a ressuscitar? Jesus. Quem é o primeiro a ser vangloriado? Jesus. Ele tem a primazia de tudo. Por quê? Versículo 19 diz que nele precisa residir toda a plenitude. Olha essa palavra do versículo 19, a residência, a moradia de tudo que existe é nele. Nele se encerram todas as coisas, nele se encerram tudo que existe. Recapitula comigo até aqui.
Quem Ele é? A imagem do Deus invisível. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele detém todo o poder, estão subjugados a Ele. Ele é antes de todas as coisas, e tudo que foi feito para a sua adoração. Ele veio para ser o líder da igreja. Ele veio para morrer para a igreja. Ele veio para ressuscitar da igreja. Isto é, nele estão encerradas todas as coisas, porque Ele deveria ser tudo em todos, e Ele deveria fazer tudo por todos. E o versículo 20 diz exatamente isso. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quem Jesus é? O Criador. Mas você conhece a Bíblia. Você sabe que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele e para Ele. Você sabe que toda a criação o adorava. Mas você sabe que lá no Jardim do Éden alguma coisa ocorreu. Uma ruptura foi feita, uma separação foi gerada, um abismo intransponível foi cavado. Você conhece a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo de número 3, conta-nos as Escrituras que o pecado entrou na raça humana. E quando o pecado entrou na raça humana, todas as coisas que foram feitas para a glória de Deus estavam ou ficaram em descompasso. Naquele dia, a terra não mais deu o seu fruto. Naquele dia, maridos não mais amaram as suas mulheres e esposas não mais conseguiram ser submissas. Naquele dia, filhos não mais conseguiram honrar pai e mãe. Naquele dia, filhos não conseguiram mais se amar. Naquele dia, homens não conseguiram mais ser de uma só mulher, quiseram ter mais do que uma. Naquele dia, o poder, a ganância e o dinheiro reinaram tanto que os homens criaram uma torre para invadir o céu. Naquele dia, o mundo perfeito entrou em descompasso. Naquele dia, o mundo que foi feito para a glória de Deus, para Ele, por meio dEle, para Ele, entrou em desatino. Naquele dia, as notas que antes eram totalmente perfeitas e afinadas, ficaram em desafio. Naquele dia, a grande melodia não mais soou de forma perfeita e sublime. Ele que criou todas as coisas, Ele que detém todo o poder, Ele que dirige a igreja, é o exemplo da igreja, é o fim da igreja, Ele que estão encerradas todas as coisas, Ele é aquele pelos quais todas as coisas em descompasso estarão mais uma vez compassadas. Ele, por meio da sua vida, sacrifício e morte, reconciliou todas as coisas. Percebe, irmãos queridos, que Ele não só é o Criador de todas as coisas, Ele não só é o detentor da autoridade da igreja, mas Ele é o reconciliador dos céus e da terra. Como um mediador de paz, Cristo pegou a mão de Deus e segurou a mão dos homens, e por meio do seu sangue uniu mais uma vez as duas mãos. Os homens no mundo antigo selavam o pacto por meio de sangue, derramavam um ao outro o sangue das suas mãos e seguravam sangue com sangue, dizendo: a partir de agora somos um só. Nosso sangue une os dois lados. Jesus, por meio do seu sangue, não do sangue do Pai, nem do sangue dos filhos, mas por meio do seu sangue, segura a mão de Deus, segura a mão dos homens e une as duas. Quem Ele é? O Criador. O que Ele fez? Ele reconciliou toda a criação. E talvez você se pergunte: tá bom, muito legal saber disso, muito legal que Ele criou as coisas que eu nem imagino que existem, muito legal saber que Ele fez um monte de coisa para a igreja, legal demais. E para mim? E comigo? Eu quero saber pessoalmente o que Ele fez para mim. O que foi que eu ganhei no fim das contas? O que é que eu levo nessa história? Infelizmente a nossa mente pecaminosa sempre pensa assim: eu quero saber comigo. Tá bom, gostei da história, achei bonito, mas quero saber para mim. Paulo responde isso. Paulo escrevia
a pecadores como nós. E ele sabia que essa seria uma pergunta. Versículo de número 21 e 22 diz exatamente o que ele fez por nós. E a vós outros, ó crentes da igreja presbiteriana do Jardim Pinheiros, ó crentes da igreja presbiteriana da Capela, ó crentes de qualquer igreja presbiteriana, ó crentes de qualquer igreja cristã, ó crentes, e vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigo dos vossos entendimentos pelas vossas obras malignas. Antes de dizer o que ele fez, é preciso dizer quem nós somos. Lamento dizer, mas eu e você não somos a última bolacha do pacote. Lamento dizer, mas eu e você não somos tão bonzinhos assim. Lamento dizer, mas eu e você não somos tão isentos assim. Lamento dizer, mas eu e você não somos tão bacaninhas assim. A gente tem uma impressão nossa muito boa, a gente acha que a gente é legal, a gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente é isento, que a gente é uma pessoa do bem, a gente acha que a gente é 100% Cristo, né? 100% Jesus, põe até uma faixa na testa. A gente acha que a gente é bacaninha, mas o texto diz que não éramos. Nós éramos inimigos, nós éramos estranhos, nossas obras eram malignas, nossos feitos eram tenebrosos. Quando a ruptura houve lá em Gênesis 3, quando tudo aquilo que cantava para o Senhor Deus, quando a criação, quando os sabores, os odores faziam corais, como as crianças cantaram aqui, mas naquele tempo toda a criação cantava em uníssono para a glória de Deus. Quando a ruptura ocorreu, toda a criação e todas as criaturas se tornaram más e malignas. A terra não mais deu o seu fruto. Ao invés de colher densas colheitas, colhemos calos, marcas, cicatrizes e algumas vezes nenhum só fruto. Ao invés da terra dar-nos a brisa suave, o sol que aquece a vida, a chuva que molha a terra, o frio que embala os amores, ao invés da terra nos dar isso, a terra nos deu um calor escaldante que nos arranca o couro, um vento tempestuoso que tira os telhados das casas, a chuva que inunda a terra e faz homens e mulheres perder a vida, o frio que mata, congelando os ossos. Ao invés dos animais chegarem e lamberem as nossas mãos, leões, ursos e leopardos fazerem parte do nosso cotidiano, as bestas feras odeiam ao ser humano e querem a morte do ser humano simplesmente porque o ser humano lá está. Se toda a criação foi afetada, quanto mais a coroa da criação, quanto mais nós que somos a menina dos olhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, sofremos o mais duro castigo. Naquele dia, não apenas fomos afetados, não tivemos uma febre forte ou um descompasso intestinal, não tivemos simplesmente uma constipação. Naquele dia, nos tornamos malignos. Naquele dia, amamos a maldade. Naquele dia temos e sentimos prazer pelo errado. Naquele dia nos tornamos inimigos. Como o hamster que se levanta para combater um homem adulto, homens e mulheres ergueram as suas espadas em direção ao soberano e gigantesco Deus. Naquele dia nos tornamos inimigos, maus, malignos, vis e pecadores. Mas o que ele fez por nós? Qual foi a ação deste que é a imagem de Deus, deste que é o diretório de todas as coisas, deste que é o criador de tudo, deste que tem todo o poder, deste que tem todo o poder na igreja, deste que é o primeiro, deste que é o último, deste que morreu para reconciliar as partes? O que ele fez por pessoas tão más como nós?
versículo de número 22 diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Alguém poderia até se atrever a morrer pelo bom, mas ninguém morreria pelo mal. Você até se atreveria a morrer por alguém que você ama e que você sabe que te ama, mas morrer por alguém que te odeia e que sabe que nutre ódio com você, não faríamos isso. Você até se atreva a dar parte de si para um ente querido que precisa. Temos histórias assim, pessoas que doaram um rim, pessoas que doaram parte do seu corpo em favor de outro. Sim, nós amamos e por amor fazemos qualquer coisa. Mas eu quero ver nós doarmos um rim por aquele que matou os nossos filhos. Eu quero ver nós doarmos alguma coisa boa e darmos abrigo por aquele que estuprou os nossos familiares. Eu quero ver fazer o bem por aquele que tanto nutriu ódio contra nós. Pois bem, este que criou tudo, este que dirige a igreja, este que reconhece a nossa inimizade e a nossa malignidade, decidiu morrer no nosso lugar, decidiu se dar em nosso favor, decidiu não apenas morrer em nosso lugar, mas derramar tudo que Ele era e tudo que era dele naquela cruz em nosso favor. Quando aquele sangue escorria naquela madeira, quando a madeira da criação, que foi criada como árvore para adorar o Criador, serviu de instrumento de suplício para pregar o Criador de todas as coisas, aquela árvore que deveria cantar, foi a árvore que resolveu matá-lo. Naquela árvore, quando o sangue escorria, aquele sangue nada mais era do que a prova definitiva de que Ele resolveu nos amar. Aquele sangue nada mais era do que a borracha que apagava os nossos pecados, de que a tinta que reescrevia a nossa história, de que a vida que gerava-nos em nós uma nova vida. O que Ele fez por nós, irmãos queridos? Ele apagou os nossos pecados, Ele transformou a nossa vida, Ele nos reconciliou com o Deus Todo-Poderoso. Ele, ao morrer por nós, fez com que toda a criação mais uma vez voltasse a cantar. E se não bastasse morrer por nós, se não bastasse salvar a todos nós, Ele, na sua morte, resolveu nos transformar de uma vez por todas em santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pensa nisso. Casais não conseguem ter uma compreensão exata, porque percebem nos primeiros dias de casamento que casaram com um pecador, ou não, né? Basta casar, vamos casar, apaixonado, o coração batendo mais forte, nós amamos e amamos e amamos, vamos casar, casa. Na primeira semana de casamento percebe que casou com um pecador, e olha para o lado e fala: meu Deus do céu, agora segura, casei com um pecador. E nós, ao olharmos para o nosso cônjuge, percebemos o pecado na sua totalidade, ou não? Como é que pode pecar tanto, de tantas maneiras diferentes, de tantas formas estranhas? Eu nunca vi conhecer tanto pecado assim. Mas quando Deus, a Luana fica olhando para mim, fica dizendo, né, para, não é hora, depois tem DR, agora não. Deus, quando olha para nós, não olha como um pai que percebe os erros do filho, não olha como um marido que percebe os erros da esposa, e não olha como a esposa que percebe os erros do marido. Deus, quando olha para nós, vê o seu filho, e a única coisa que Ele vê é santidade, pureza, humildade, inocência e beleza. Ele não só morreu por nós,
mas Ele transformou a nossa imagem. Ele que é a imagem do Deus invisível, Ele que é a imagem da igreja, Ele transformou a nossa imagem em santa. Nesse exato momento, irmãos queridos, talvez a sua manhã tenha sido caótica, não sei se foi. Às vezes o caminho até a igreja vira um bombardeio, é verdade isso, às vezes fica difícil vir para a igreja. Talvez a sua manhã tenha sido pecaminosa, você já acordou pecando, logo de manhã já soltou aquelas palavras que não deveríamos dizer em momento algum, e já saiu de casa irritado porque as coisas deram errado. Mesmo se esta foi a sua manhã, saiba que pela obra de Cristo, Deus está te olhando, e ao te olhar Ele vê alguém que é santo, totalmente santo e inteiramente santo. Ele não só vê um santo, Ele vê alguém em quem não há culpa. Voltamos à ilustração dos casais. Você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo, e as culpas se tornam tamanhas, e nós enxergamos e falamos tantas culpas, tantas culpas, tantas culpas, que depois de 20 minutos de discussão, ninguém sabe mais por que nós estávamos discutindo. Não importa, aí a gente vai lembrando que há 20 anos atrás, você fez isso, você foi culpada disso, naquele dia eu ia sair com o carro, mas você não pôs combustível, nós ficamos na estrada, e bobagem, aí nada aconteceu. Pois bem, mesmo tendo tantas culpas, Deus, ao olhar para nós, vê pessoas inculpadas. Não há culpa, e Ele não faz isso por causa de nós, Ele faz isso por causa de Cristo, porque Ele é antes de todas as coisas, porque Ele é antes de todas as coisas na igreja, e porque Ele é antes de todas as coisas dos crentes. Não há culpa, não há culpa. E se não há culpa, também não há repreensão. Irmãos queridos corintianos, nem para vocês há repreensão. Olha o que o texto diz: vocês são irrepreensíveis. Desculpa, não aguentei, foi mais forte do que eu. Verdade, não farei mais uma vez. Não há repreensão. Pensem nos nossos filhos. A primeira coisa que a gente descobre quando a gente cai na real é que os nossos filhos não são as melhores crianças do mundo, né? Eles são birrentos, eles são briguentos, eles são mimimizentos, eles fazem birra com coisa que não é necessária. Você vai dar coisa boa para eles e mesmo assim eles brigam. E nós tratamos as nossas crianças como repreensíveis. Não faça isso, faça aquilo, está errado, onde já se viu? O filho de fulano não faz isso, você deve imitá-lo. A gente faz bem assim. Mas o texto diz que quando Deus nos olha, não há motivos para repreensão. Até nas minhas ações mais tortuosas, Deus em Cristo Jesus as está endireitando. E eu sou santo, sou inculpável e sou perfeito. Note, se a gente sempre, até agora nós fizemos uma culpa dos outros, né? Olhando a esposa, maridos olhando a esposa, esposa olhando maridos, filhos olhando os pais, pais olhando os filhos. Olhe para si. Você, com todos os seus pecados, com todas as suas culpas, com todos os seus erros, sendo repreensível em tantas coisas como você é e como eu sou, por causa de Cristo, o Criador, por causa de Cristo, o Senhor da igreja, por causa da sua obra nas nossas vidas, eu, com todos os pecados que sou e tenho, sou santo. Eu, com todas as culpas que carrego, da infância até o fim da vida, sou inculpável. Eu, com todos os meus erros e as minhas mazelas, sou irrepreensível. O que Deus fez para você? Tudo isso. Quem Ele é, o Criador, o que Ele fez, salvou a igreja, o que Ele fez para mim, me transformou naquilo que eu nunca seria. O que eu devo fazer? Versículo 23 nos diz, olha comigo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu,
e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Algumas coisas aqui apontam. O que eu devo fazer? Primeira coisa, eu devo ter fé que Jesus é o Criador, que Jesus é o cabeça da igreja, que Jesus é o meu Salvador. Eu devo responder isso com fé. Devo me manter na fé, permanecer na fé, alicerçados e firmes na fé. A figura aqui é a figura da construção. Fé aqui não é um ato mágico do coração. Fé aqui é um ato evidenciado pelas pernas, pelos braços, pelo corpo e pela continuidade da permanência do crente na igreja. Quem tem fé, quem permanece. Quem tem fé, quem fica firme. Quem tem fé, quem está alicerçado. Fé não é eu creio. Eu creio. Você crê em Deus? Eu creio. Sai por aí. Para o culto agora. Vamos perguntar para a rua. Você crê em Deus? As pessoas vão dizer eu creio, eu creio, eu creio. Essa crença não vale de nada. O que você tem que responder é em fé. Eu tenho fé. E esta fé que eu tenho é tamanha que eu permanecerei firme, haja o que houver, ocorra o que ocorrer, aconteça o que vier a acontecer, estou firme, tenho fé, permaneço em fé, alicerçado em fé. Não significa que eu não vou sofrer, mas que quando sofrer, não me deixarei afastar da esperança. A figura aqui é de alguém que está dentro da igreja, mas que é assediado por cordas, por laços invisíveis. É puxado pelo mundo, é puxado pelos prazeres, é puxado pela cobiça da carne, pelo prazer dos olhos, pelo prazer dos ouvidos, como cordas que nos puxam para fora de uma grande residência. Mas o texto diz: tenha fé, permaneça-se em fé e não se deixe afastar dessa esperança. Não se deixe afastar da esperança do Evangelho. Não se deixe afastar da ressurreição dos mortos. Não se deixe afastar do poderio de Cristo e do senhorio de Cristo da igreja. E qual é a forma de não me deixar afastar? Versículo de número 23 diz: é ouvindo o que foi pregado, e ouvindo o que é pregado, e ouvindo o que será pregado. A Bíblia nos dá a parte mais fácil. O que eu tenho que fazer? Venha na igreja, não saia da igreja e ouça tudo que for dito na igreja. Difícil fazer isso? Não. Difícil seria morrer em favor de outros. Difícil seria dominar e conduzir a humanidade. Difícil seria reconciliar os homens com Deus. Difícil seria abraçar a criação e transformar a criação no instrumento de suplício, isto é, a árvore em cruz. Difícil seria derramar a última gota de sangue. Difícil seria morrer em favor de inimigos. O que a Bíblia nos deixa, irmãos queridos, é a melhor parte. Creia, não se afaste e ouça o que foi pregado. Ouça o que está sendo pregado. Ouça o que será pregado. Ouça dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, cada sermão que for proferido nesse púlpito. Escute, deguste, coloque as verdades eternas não apenas no ouvido e na mente, coloque-as no coração, enraize essas verdades na vida e permaneça. Independente do que ocorrer lá fora, permaneça, porque Cristo é o Criador, Ele vai te ajudar. Porque Cristo é o Redentor, Ele vai te ajudar. Porque Cristo é o Salvador, Ele vai te ajudar. Porque Cristo é tudo em todos. Porque Cristo reside a plenitude. Porque aprouve que em Cristo homens e mulheres fossem reconciliados.
Qual é a nossa parte? Fique na igreja, ouça a igreja, permaneça na igreja, não apenas hoje, amanhã e para sempre. Deus os abençoe. Vamos orar e a gente termina esse nosso culto.